Amém? Glória a Deus. Eu quero começar essa noite lendo o versículo, mas não vai ser esse o texto que eu vou usar para falar de Deus para você nessa noite, aquele que Deus colocou no meu coração, mas o texto que eu vou começar essa palavra, texto conhecido, que está lá em João 16:33. João 16:33 diz a palavra do Senhor, Jesus dizendo: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir novamente, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33. Jesus dizendo: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou várias palavras para nós. Jesus falou muita coisa boa, deu muita instrução para nós a respeito da vida espiritual, a respeito do reino de Deus, a respeito da vida, como ela deve ser vivida, a respeito de comportamento, a respeito de caráter, a respeito de alegria, a respeito de vitória. Falou também a respeito do mal e do bem, mostrando o caminho correto. Jesus falou muitas coisas, e todas as promessas que Jesus falou na palavra, está escrita aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é para trazer paz ao nosso coração. Para trazer paz ao nosso coração. E é isso que ele falou aí. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. Quem precisa de paz aqui nessa noite, levanta a mão. Glória a Deus, eu também preciso de muita paz. Não é porque eu sou pastor que eu sou super-homem, porque até o super-homem tinha criptonita para enfraquecer ele. Todo mundo tem um ponto fraco. Eu sempre falo isso aqui brincando. O Batman tirou a utilidade dele, acabou o Batman. Mulher Maravilha tirava o laço e os negocinhos do braço assim, os braceletes. O Lanterna Verde, arrancar o anel dele também já era. O Aquaman, se tirar da água, acabou também o Aquaman. Todo mundo tem um ponto fraco. E todos nós precisamos de paz. E Jesus falou assim: você vai ter paz em mim. Eu já deixei um monte de coisa para você ter paz. Eu deixei um monte de promessa para você crer e ter paz através das promessas, através da palavra do Senhor. E ele termina o texto falando assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, Jesus foi transparente conosco, eu sempre falo isso. Jesus falou assim: no mundo vai ser só flor. Não falou isso para você. Você me aceita que você só vai ter flor, flor, flor. Não. Com as flores vem os espinhos. No mundo tereis aflições. Ele foi claro com a gente: olha, em mim você vai buscar, aí vai encontrar a tua paz. Mas eu vou te falar uma coisa para você: no mundo você vai ter luta, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você está no mundo. E no mundo, diz a palavra de Deus, jaz o maligno. Quem toma conta desse mundo humano é o maligno. Por isso que nós sofremos problemas, doenças, temos que trabalhar, temos que pagar as contas. Por quê? Porque o maligno roubou isso de nós quando Adão e Eva pecaram. Nós perdemos o nosso apartamento quitado, perdemos a boia livre, que tinha lá no Jardim do Éden. Perdemos. O homem foi despejado, foi colocado para fora. Agora vai ter que trabalhar, suar para ganhar o pão. O negócio agora fica feio para você. E nós estamos sustentando isso até hoje. Por isso que eu falo assim: eu quero conhecer o Adão. Eu quero fazer com o Adão. Foi duro de perdoar, mas eu vou seguir. Por isso que eu estou aqui. Vou falar para ele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a palavra ânimo significa tenha intenção para as coisas da vida. Tenha coragem. Isso significa ânimo. Tenha vontade.
Tenha intenção, tenha coragem, tenha vontade, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você hoje: escuta aqui. Não aceite a derrota. Não aceite o problema. Não aceite a tristeza da sua vida. Não aceite dificuldade. Não ache que as coisas que estão acontecendo com você, elas vão permanecer, que não vão mudar. Não aceite isso. Eu venci, disse Jesus. Pastor, mas Jesus morreu, mas ele venceu. Até na morte ele venceu. Então não aceite. Tenha coragem. É isso que eu estou falando para você no começo da palavra hoje. Tenha coragem. Fala para você mesmo. Tenha coragem. Tenha ânimo. Fala para você mesmo. Tenha força. Seja determinado. Tenha vontade. Tenha vontade, tem que ter vontade. Para você não sair do buraco. Se você não tiver vontade, você não sai do buraco. Muitas coisas que eu estou sendo de algumas pessoas, a gente pega assim alguns casos na televisão, caso verídico. Eu gosto de muito caso verídico, de superação. As pessoas saíram do estado da morte praticamente pela coragem, pela intenção, pela vontade de querer viver. Tem uma história muito conhecida que passou na televisão, viu até filme do cara que ficou preso com o braço lá no penhasco. Alguns assistiram esse filme aqui, eu já vi essa história. Ficou preso no braço no penhasco, estava escalando lá, ficou preso com o braço. E passou um dia, ninguém procurou ele, porque ninguém sabia onde ele estava. Passou 2 dias, e ele só tinha um jeito. Você só tem um jeito para mim sair daqui, senão eu vou morrer aqui, desidratado, com fome, vou morrer aqui, vou ficar preso aqui. Eu tenho que cortar o meu braço. Ele cortou o braço dele, saiu do buraco que ele estava, caminhando no deserto, até que acharam ele, e ele sobreviveu. Mas ele teve que ter coragem para cortar o braço, ele teve que ter intenção, ele teve que ter vontade para sobreviver. Você está passando uma aflição na sua vida, se você não tiver coragem, se você não tiver intenção, se você não tiver vontade, meu irmão, que é isso, tudo isso resumindo é ânimo. Se você não tiver ânimo para superar a dificuldade que você está enfrentando, infelizmente você vai morrer ali. Mas se você tiver ânimo e Deus está com você, Ele vai fazer você vencer esse problema que você está vivendo, porque Deus é com você. E eu quero falar sobre ânimo. Pastor, como é que Jesus falou assim: no mundo tem aflições, mas tem de ânimo, porque eu venci. Mas onde eu busco esse ânimo? Eu busco esse ânimo na palavra de Deus. E eu quero usar um texto aqui para compartilhar sobre como Deus animou, como Jesus deu a palavra de ânimo para nós. Veja só, e para os discípulos naquela época, mas serve para nós também. Abra agora aí, agora começa a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26 em diante, do versículo 26 ao versículo 33. É quando Jesus anima os discípulos. Amém? Então nós vamos ler esse texto aqui, eu vou comentar ele. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração para compartilhar, para que você tenha ânimo diante das adversidades. Veja só, Mateus 10, 26 diz, acompanha comigo: portanto, não os temais. Diga comigo: não os temais. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende dois passarinhos por um asse? É uma pergunta. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Nos céus, melhor dizendo, plural aí. Amados, Jesus fala da missão dos discípulos. Se você voltar um pouquinho antes, aí no comecinho do 10, vamos ler. Fala do 12 e a missão. Então Jesus chama os 12 discípulos e vai começar a falar da missão, da responsabilidade, etc. E agora Jesus deixa uma palavra de ânimo. Por quê? Porque Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar situações difíceis lá na frente, iriam enfrentar aflições, iriam, depois da sua morte, no momento do seu julgamento, iriam fugir. Jesus sabia que eles seriam dispersos. Jesus já sabia que depois lá na frente a fé deles iam se firmar, mas também que eles iriam morrer pela perseguição que a igreja sofreu, que o cristianismo sofreu, que todos os discípulos, tirando Judas que foi lá para se enforcar, se arrebentou, e João que morreu de velhice, todos os outros 10 morreram por perseguição. Todos os 10 discípulos morreram por perseguição. João não morreu porque Deus tinha um propósito para ele, para escrever o livro de Apocalipse. Mas João não morreu, mas para quem não sabe a história, João, ele foi cozinhado no óleo. Era uma forma de tortura. Colocaram ele dentro de um óleo, fogo no óleo, ele foi cozinhado no óleo. João sofreu como o apóstolo Paulo sofreu e morreu decapitado a mando de Nero. Homens de Deus sofreram na vida e continuam sofrendo hoje em países que a palavra de Deus é proibida de ser dita, de ser anunciada. Jesus então, sabendo que os discípulos iam enfrentar, e traz uma palavra de ânimo, a mesma palavra: olha, vocês vão passar sufoco lá na frente, mas eu vou deixar uma palavra de ânimo para vocês. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, para animar vocês, e aí Jesus começa a falar com você também, comigo nessa noite. Jesus está falando assim: primeira coisa, não se calem. Ânimo significa intenção, coragem, vontade. Você precisa fazer algo para que as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Eu falei que o cara cortou o braço dele para teve intenção, coragem, vontade de sobreviver. Então eu estou falando de ânimo. E a primeira coisa que Jesus falou assim: não se calem. E aí eu pego com você aí no versículo 26, dizendo assim: portanto, não os temais. Olha só: nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que Jesus está falando aí? Não tema os homens que vão te perseguir. Não tema as pessoas que vão te perseguir. Não tema as pessoas que vão querer calar você. Não tema nada, não temas. Fale aquilo que eu estou dizendo para vocês. Fale das minhas promessas. Anuncie aquilo que eu estou dizendo. Sabe por quê? Portanto, não temas, nada há encoberto que não há de revelar-se. O que está falando aí, pastor? Nem oculto que não há de saber-se. O que está falando aí, pastor? O que Jesus está falando é que aquilo que ainda estava para acontecer, as promessas, a morte, a ressurreição, tudo que Jesus ia fazer, ia ser revelado em algum momento. Ia ser revelado em algum momento. Então falou: não se calem. Não se calem. Porque quando eu morrer, mais ou menos assim, para você entender, quando eu morrer, não se calem. Continua crendo. Porque aquilo que não foi revelado ainda, que é a minha ressurreição, vai acontecer. Não se calem. Porque aquilo, isso está falando, não aconteceu ainda, ó. Nada há encoberto que não haja de revelar-se. Aquilo que está encoberto, a minha ressurreição, aquilo que ninguém sabe, aquilo que eu vou fazer no mundo espiritual, vai se revelar alguma hora. Então não se cale, continua firme, continua com ânimo, continua acreditando, tenha vontade, tenha intenção de me servir, de ser fiel a Deus. Não se cale. Por quê? Porque nem o oculto que não há de saber-se, ou seja, aquele que está em oculto, que ninguém está vendo ainda, uma hora eles vão saber. E souberam. Quando foram lá
onde Jesus foi enterrado, cadê Jesus? Só tinha a pedra removida. Aqueles que estavam em oculto começaram a ficar conscientes. Por isso, Senhor, não importa. E é aquilo que eu falo com você agora. Vou trazer para você hoje. Vou trazer para o teu problema hoje. Independente da luta, meu irmão, e da perseguição que você está sofrendo, não deixe as pessoas te calarem. Não deixe as pessoas matarem a sua fé. Não deixe as pessoas impedirem de você falar de Deus ou viver Deus na sua vida. Não deixe. Deixa eu falar assim, fica tranquila, fica firme, tenha ânimo, tenha vontade, tenha intenção, tenha coragem. Porque aquilo que as pessoas não estão enxergando, ela vai se revelar. Aquilo que você permanecendo em Deus, eu quero deixar bem claro, porque a coisa aqui, a revelação aqui é meio complexa. Até o Tico teve que trabalhar bastante para tentar digerir o que Deus estava querendo falar para mim. Deixa eu tentar passar para vocês o que Deus que Ele estava falando comigo. Veja só, muitas vezes está passando uma aflição, uma dificuldade, e as pessoas falam assim: para que você está orando? Para que você está jejuando? Que negócio de confessar a Deus, você não vai dar em nada. Para que ir na igreja? Isso não vai funcionar. Para que fazer a live? Para que ir na quinta-feira? Para que ir no domingo? Para que fazer um trabalho de libertação? Para que fazer isso? Isso não vai dar em nada. Não se cale. Continue orando diante de Deus. Continue declarando a palavra de Deus. Continue declarando o seu amor ao Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que a pessoa não está vendo, ela vai se revelar na sua vida. Aí ela vai enxergar, porque você teve coragem, porque você teve intenção de seguir a Deus fielmente. Aquilo que as pessoas não estão vendo vão se revelar na sua vida. E aí elas vão contemplar a verdade de Deus. Por isso que Jesus está falando assim, ó, aquilo que ninguém está vendo, vai vir. Aquilo que ninguém está enxergando nada, vai acontecer. Aconteceu na vida de Jesus ali, na ressurreição. Ninguém acreditava que Ele podia ressuscitar o terceiro dia. Ninguém acreditava. Foi lá, aconteceu. Ninguém está acreditando em você. Ninguém está acreditando que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém está acreditando. Sabia disso? Mas Jesus vai revelar. Ele vai revelar você também. Ele vai revelar você para as pessoas, para entenderem o quanto Deus te ama. Então não se cale, fica animado. Vou continuar falando com Deus, vou continuar decretando a palavra, vou continuar anunciando quem é o meu Deus na minha vida, como Ele me ama, vou continuar firme no meu propósito com Deus. Por quê? Porque no momento certo Ele vai revelar o amor dEle na minha vida, e vai acontecer um milagre, e as pessoas vão ver que a minha fé, aquilo que eu não vejo, mas eu creio, aconteceu. Quem pode dar sua porta para o Senhor, amém? Em nome de Jesus. E Jesus ainda, escuta aqui, não acabou não. Hoje aqui Deus vai falar muito com você. Escuta aqui. Ô Jesus, veja só. Jesus ainda continua o seu trabalho de ânimo. Porque ele sabia que os discípulos iam enfrentar lá na frente. Ele sabia. Ele sabe, Jesus sabe o que você vai enfrentar amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Ele sabe. Então ele já colocava uma palavra de ânimo. Segunda palavra de ânimo que Jesus colocou aqui. Fala para ela: fique com fé, tenha coragem, tenha intenção, tenha vontade. Segunda coisa que eu vou falar para você que pode marcar. Segunda coisa, fale de forma clara e a todos. É a segunda coisa que Jesus falou para eles. A primeira, Jesus falou assim: não se cale. A segunda coisa, fale de forma clara e a todos. Falou para os discípulos. Olha só o versículo próximo, 27. O que vos digo no escuro, dizei-os na luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Outra tradução, sobre os terraços. Pastor, o que isso está falando? Vou explicar para você entender. Jesus está falando assim: olha, tudo que eu falo para vocês, irmão, tudo que eu falo para vocês, está falando para eles, no ouvido de vocês, no cantinho, que ninguém está ouvindo, porque não é pregação ao ar público,
na pregação pública, como ele fez do monte, o sermão da montanha, todo mundo ouviu, como ele costumava pregar em outros lugares. Mas ele falou assim: tudo que eu falo com vocês no cantinho, no ouvido, vocês vão falar abertamente e claramente, para que todos ouçam. Então, não se cale a primeira parte. A segunda, fale de forma clara para todos. Ou seja, o que Jesus está falando, animando a gente? Animando a gente, meu irmão, de anunciar todas as palavras de Deus que Ele tem falado ao nosso coração. Porque essa é a vontade do Pai. Se anime com a vontade de Deus na sua vida. Se anime de falar o que Deus está falando no teu coração. Se anime, fala claramente aquilo que Deus está falando no teu coração. É para exaltar o nome dEle? É para glorificar o nome dEle? Então faça. Faça. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha intenção. Por que, pastor? Porque Deus vai fazer na sua vida. Jesus falou, e a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Então você fala da sua vida clara e abertamente. Fala que Deus está falando com você. Anuncia aquilo que Deus está colocando no teu coração. Não tenha vergonha de falar do amor que Deus está falando para você, que Ele te ama. Não tenha vergonha de falar do que Deus vai fazer com você para as pessoas. Anuncie claramente as pessoas. Por quê? Porque, entenda o que eu estou falando para você, eles iriam passar por aflições. Eles iam passar por dificuldades, eles iam passar por perseguições. Então Jesus está falando assim: olha, gente, tenha ânimo, tenha coragem, tenha vontade. Fala, não se cale nunca diante deles, dos perseguidores, não se cale, fala e tem que falar. E quando for falar, fala claramente, fala para todo mundo ouvir. Não precisa temer eles. Fala o que eu estou dizendo para você no oculto. Anuncie as revelações que ninguém chegou no coração de ninguém. Anuncie para as pessoas. É isso que Deus quer. Ânimo. É o que motiva a nossa fé, meu irmão. É o que motiva a nossa fé. Você precisa motivar a sua fé. Tem gente que não quer falar de Deus. Sabe por quê? Tem vergonha de falar de Deus. Tem vergonha de declarar a promessa de Deus, porque está vivendo uma situação difícil. Não fique com vergonha de Deus, não. É quando você fala, é que Deus vai te honrar. Quando você não fala, Deus não pode te honrar. Eu pego cada pepino, cada rolo, irmão, cada situação difícil que eu enfrento, e eu chego assim e falo com Deus: foi Deus, se o Senhor não fizer, eu vou ser envergonhado. Mas o Senhor é a primeira, porque eu falei que você podia fazer. Eu falei que o Senhor fazia. A pessoa chega, fala: Deus tem solução para esse problema aí. Já falei. E agora? A minha fé, Deus tem solução. Então fala. Fala. Agora veja só. Aqui começa uma coisa interessante, que é a terceira parte aqui agora, terceiro item. Veja só, versículo 28. Olha só o que Jesus fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Então Jesus está falando assim: olha, começa falando o texto, para os discípulos: vocês vão sofrer lá na frente, perseguição, vão querer te matar, tal. Não temas eles, não temas. Então não se cale diante deles, fala claramente, fala abertamente aquilo que eu tenho colocado no teu coração. Então Deus fala assim: fala, fala. Agora Jesus fala assim: agora não temas, não temas aqueles, não os temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Meu irmão, não tema aquele que mata só o corpo. Jesus está dizendo que a morte física humana, não é importante para os discípulos. A morte física humana não é importante. Por que não é importante? Porque a espiritual que é importante. Se você morrer espiritualmente, você vai para o inferno. A física é uma passagem. A espiritual você não pode perder, essa você não pode. A física pode acontecer em qualquer momento da sua vida, mas a espiritual você não pode morrer, porque se você morrer, você vai para longe de Deus. É a segunda morte que diz lá em Apocalipse.
Então, se for uma morte física, não é importante. Falando para quem? Para os discípulos, sabe por quê? Ele estava animando eles. Escuta aí, vocês lá, dos 12, os 10 vão morrer. Então, ele falou, a morte física, não se preocupe com a morte física. Não se preocupe com a morte física, não. Se preocupe com a morte espiritual. Por isso que ele fala assim, não temas. Não temais os que matam o corpo, morte física. E não pode matar a alma. Aí se você matar, então o cara lá, o Nero, o romano, poder matar os caras. Não tema esse, ele está matando só o corpo, a alma ele não mata. Então não precisa temer eles. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Veja só. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então eu tenho que temer quem? O nego pensa quando lê essa palavra aqui que tem que ter. O nego pensa, será que está falando do diabo, pastor? O diabo pode matar o corpo e a alma? Não, está falando de Deus. Para começar, vamos ler daqui a pouquinho mais para frente, mais um detalhinho aí, mas veja só. O diabo ele não pode mandar você para o inferno. Não pode, sabe por quê? Porque ele vai para o inferno. Ele não é juiz. Quem julga é Deus, amém? Então está falando de Deus aqui. Olha, temei aquele que pode matar você, o teu corpo e a sua alma. Temei o juiz, temei aquele que pode mandar para o inferno. O diabo não é juiz. Ele não é ele que julga. Segundo, ele vai estar no inferno, ele vai estar no lago de fogo. Então está falando aqui, deixando claro aqui para nós que é Deus. Então Jesus está falando que nós temos que temer a Deus. Temos que temer a Deus porque Ele é o juiz. Ele é que julga. É Deus que devemos que temer. Pastor, temer é ter medo? Não, temer é ter respeito. Respeite a Deus, respeite aquele que pode tanto matar o corpo como a alma. Respeite Ele. Respeite a Deus. Não tema mais ninguém. Teme a Deus. Então, quer dizer para você, trazendo para hoje agora. Jesus está falando lá para os discípulos que iam sofrer situações até a morte. Agora estou trazendo para hoje, para o nosso hoje. Pode matar você? Pode jurar você de morte? Pode. Menosprezar você? Pode. Pode sufocar você em situações? Pode. Mas não pode tirar, sabe uma coisa? A promessa de Deus na sua vida. Amém. Que é a salvação. Isso você não pode tirar. Isso não pode tirar. Por isso que guarda isso no teu coração. Você precisa ter medo do diabo, não? O diabo fala assim, eu vou te matar. Você tem medo dele? Sabe por quê? Ele pode matar você fisicamente, mas espiritualmente ele não consegue. Então não tem que temer ele. Não tem que temer o homem, eu vou te matar. Você vai me matar se Deus permitir que você me mate. Se Deus não permitir, você não me mata. Vamos ver daqui a pouquinho sobre isso. Meu irmão, só acontece uma coisa na vida do cristão, hein? Escuta eu falar para você. Só acontece a coisa na vida do cristão se Deus consentir. Só acontece uma coisa do cristão se Deus consentir. Estou falando de cristão, estou falando de nego da pegada com Jesus. Daquele que é de santidade. Estou falando do cara que é cristão, com Bíblia sabonete embaixo do braço, Bíblia sabonete, né? Que vem na igreja, pede o cartão, faz questão de cumprimentar o pastor para saber que veio na igreja. O pastor fala, nossa, o irmão veio. Faz questão, mas não vive uma vida de santidade, não vive uma vida da palavra de Deus, não vive. Então não, estou falando de pessoas verdadeiramente convertidas, andando em santidade e tal, certinho, bonitinho. Esse fica tranquilo, porque ninguém pode pôr a mão nele se Deus não consentir. Agora, não estou falando daquela pessoa, né, que vem na igreja por vir, sai da igreja, vai para o boteco, vai para balada, vai para boate, vai para o lugar errado, aí sai um tiroteio e lá mata. Ai, mata um cristão. Né? Não estou falando para esse, estou falando esse que pega, vai na igreja, tudo bonitinho, como o pastor que eu falei, aí multa na moto, já sai empinando, bate na moto ali, morreu, cristão.
Não estou falando desse, estou falando do cristão, verdadeiramente cristão. Esse, pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque o inimigo não pode pôr a mão de você sem o conhecimento de Deus. E a única passagem bíblica que Deus permitiu, e essa única é exceção, e exceção não é regra, exceção é exceção, você sabia disso? Foi Jó. Que Deus permitiu dele tocar na vida de Jó, mas não tirar a vida dele. Tem esse detalhe também. Não tirou a vida de Deus, não permitiu tirar, mas tocar, a única exceção. E exceção não é regra. Então falando, o irmão está sofrendo, o irmão cristão está sofrendo, está desejando o sofrimento de Jó. Está amarrado esse negócio de sofrimento de Jó, manda o diabo embora. Eu tenho o nome de Jesus hoje. Então, veja só, quem que você tem que temer? Vamos ver se vocês entenderem. Misericórdia, Senhor, dá força para mim agora. Eles vão responder agora a pergunta que eu vou fazer para eles. Vamos ver aqui se... me dá força, Jesus, me dá força. Quem que vocês têm que temer? O Senhor Jesus. O Espírito Santo está falando hoje, hein? Misericórdia, Senhor, aleluia. O Senhor, agora está batido de fogo. Vamos lá. Quarta coisa, estou seguindo o esqueminha aqui. Quarta coisa, os passarinhos. Oh, que passarinho bonitinho, gente. Como o passarinho é bonitinho. Passarinho tem milhões de espécies, uma coisa mais linda que a outra. E Jesus olhou para os passarinhos e foi falar para os discípulos, animar os discípulos usando os passarinhos. Olha só como é que Deus é interessante. Olha só como é que Deus é interessante. Vocês não param para pensar nessas coisas. Só o Espírito Santo para revelar, minha irmã. Só o Espírito Santo para trazer umas coisas assim. Olha como é que Deus é interessante. Deus usa as coisinhas pequenas, miudinha, sem valor, para ensinar alguma coisa espiritual para nós. E muita gente fica esperando, um anjo descer, dar um raio, sai um anjo chegar, fala, eis que diz o Senhor para você, você tem valor. Não, Jesus usa as coisas pequenas para falar conosco. Deus usa os exemplos pequenos para falar com a gente. Deus usa as coisas irrisórias, insignificantes, para ministrar no nosso coração, para nos ensinar alguma coisa. Presta atenção nisso. Por que eu estou destacando isso, pastor? Porque às vezes Deus está falando com você, usando uma coisinha pequena, e você não está prestando atenção que Deus é Deus falando com você. Presta atenção. Muitas vezes é o filho, muitas vezes é o cachorro, muitas vezes é o gato, muitas vezes é o passarinho. Muitas vezes é uma situação pequenininha que você olhou aqui, mas você não observou com o coração de Deus, e Deus queria ministrar um negócio no teu coração. Vou te contar uma história aqui que eu já contei uma vez aqui, muito tempo atrás, então eu vou contar para você hoje. Quem não vê hoje, só vai ouvir na gravação. Nós tínhamos, onde nós assistimos outra igreja, meu Deus do céu, agora acertei a fita. Nós tínhamos uma igreja em outro local. E nós ia fazer uma campanha lá de uma reunião lá com jovens de outra igreja, intercâmbio de jovens e tal. E aquele dia eu fui limpar a igreja, e fui sozinho limpar a igreja. Aí eu cheguei lá para limpar a igreja, tinha um altar assim, não era igual esse aqui, era altar no chão, lá não tinha esse tablado, nada disso. E eu fui limpar a igreja, catei o balde, catei a água, catei o pano, catei o rodinho, toda a armadura da mulher de casa, peguei tudo, os componentes que a mulher usa, entendeu? Inclusive o marido, quando for dar um presente, não dê nada disso para a mulher. Não dê ferro de passar, não dê máquina de lavar. Isso não é presente, irmão. Entendeu? Isso é acessório para o trabalho dela. Presente é um colar, uma roupa, é uma viagem para Cancún. Vai cutucando ele, irmão. Vai cutucando ele. Entendeu? Vai cutucando. Vai. Comprei um presente. Você comprou o quê? Comprei um ferro de passar. Comprei uma tábua de passar. Não é presente. Não é presente. Mas voltando aqui, aí eu peguei tudo aquelas coisas lá e a hora que eu peguei o pano, me enxagou para começar a passar o pano para tirar a poeira, Deus falou para mim assim, sem o rodinho.
Agora vai vendo como é que Deus usa as coisas pequenas para tratar com você que você nem percebe. O Espírito falou assim, sem rodinho. Eu não entendi o que estava querendo falar. Falei, sem rodinho. Mas a voz era muito clara comigo. Eu sabia que o Espírito estava falando comigo. Ele falou assim, sem rodinho. Ou seja, você não vai usar o rodinho. Ele falou, então é no pano. E comecei então a olhar o pano e ir lá para passar. Agora passar sem rodinho, né? Você podia fazer assim, que o negócio vai enroscar no teu pé, que vai com o sapato cheio de água, não vai funcionar. Falei, ou ajoelhar e passar com a mão. Ajoelhei e comecei a passar com a mão. Comecei a passar e passar e passar. A hora que eu fiz uma parte boa assim, o Espírito Santo voltou para falar comigo, para me ensinar o que ele queria falar comigo. Falei assim, para mim assim, qual a diferença que você está percebendo passando com rodinho e sem rodinho? Eu peguei e falei assim para o Espírito Santo, conversando com ele. O Espírito Santo é maravilhoso, conversa com ele assim, irmão. Eu falo para você, é a pessoa. Eu falei assim, a diferença é que eu estou percebendo que eu estou pegando os cantinhos que eu não pegava com o rodinho. Pegando todos os cantinhos, que o rodinho que não ia bater, não ia chegar, eu estou pegando tudo. O Espírito Santo falou para mim assim tem que ser o teu coração. Você tem que fazer uma limpeza minuciosa, para não deixar nenhuma sujeira para trás. É assim que eu quero que você limpe o teu coração. Coisas pequenas, insignificantes, que Deus usa, mas que ensina para nós grandes coisas espirituais. Então Deus muitas vezes está falando com você usando coisas pequenininhas, irrisórias, mas que com certeza vai te ajudar muito, 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 né? Eu tive a oportunidade de ir na Lagoinha. Outra coisa pequena e interessante também. Fui na formatura lá na Lagoinha, lá em Minas Gerais. E na formatura o professor, que foi o Paraninfo lá, o patrono da turma lá, da formatura, e ele foi fazer uma palestra para os alunos ali, para encerramento ali, para entregar o diploma, aquele negócio, igual a formatura de faculdade aí, que você vê por aí. E ele falou para os alunos assim, olha, eu pensei o que eu ia falar para vocês, ia dar para vocês. E ele é professor de música. E falou assim, então eu fiquei pensando o que eu ia dar para vocês. Mas o meu dinheiro é curto, ele falou. Então eu não posso dar um carro para cada um, tipo assim, né? Posso dar um negócio caro. E aí eu passei na loja de música e encontrei lá, eu não sei, eu vou descrever o negócio aqui, irmãos. Eu não manjo de instrumento nenhum, tá? Então eu não lembro o nome que ele falou do negocinho que ele comprou. Eu fui lá para a loja de música e comprei um negocinho assim, que você sopra e ele dá afinação. Ele dá o tom da afinação, né? Você sopra e você tem um tom da afinação. E falou assim, isso aqui eu podia comprar. Então eu comprei um para cada um dos formandos. Eu vou dar um para cada um. Mas antes de eu der para você, eu quero dizer por que esse aparelhinho aqui eu comprei para você. Para você, quando soprar ele, para você lembrar que você tem que afinar o seu coração igual ao coração de Deus. Ele usou um negocinho pequenininho para dar para cada um. E eu tenho certeza que aquele negócio, quando a pessoa olha para aquele negócio lá, e quem guardou até hoje, vai lembrar que eu preciso afinar o meu coração como o coração de Deus. Coisas pequenas, usada para nos ensinar coisas espirituais. Por isso que Jesus, então, agora aqui, voltando para a palavra, usou o passarinho. Ele fala assim, não se vende 2 passarinhos por um aço? Pastor, o que é esse negócio de aço? É passar o passarinho? Que negócio é isso aí? É uma pergunta. Olha, não se compram, em outra forma de colocar para você entender. Está falando pergunta, olha, vocês não compram 2 passarinhos por um aço? Ele está falando, vocês não compram? 2 passarinhos vale o preço de um aço. O que é um aço? Né? Não é passar não, viu, Rafael?
Entendeu? Você está querendo já assar o passarinho para comer. Estou vendo, já estou manjando você já. O que é um asse? Um asse é a menor moeda romana naquela época. É a menor moeda, menor valor naquela época era um asse. Então vamos trazer para nós hoje aqui. Qual que é a menor moeda que nós temos? Hã? Quanto? 1 centavo, irmão. Não tem, mas existe. Né? Faz parte do real. Não tem valor nenhum. Entendeu? Você vai lá comprar um negócio R$1,99, mas não vai te dar 1 centavo. Aquilo é maior enganação, gente. R$1,99. Aí você paga dar os R$2, dançou. Mas que dá para pegar trouxa. Por que não coloca 2? Porque 2 é 2, 1 é 1. Tudo bem que é 99, mas é 1. Então, trazendo para hoje, seria 1 centavo. Então, trazendo para você, Jesus está falando assim: ó, vocês não compram 2 passarinhos com 1 centavo? Olha a coisa, hein? Você não vai mais nada. Mas não compram 2 passarinhos com 1 centavo? Era uma pergunta. E com certeza todo mundo conhecia o comércio, falou assim: não, com certeza, eu compro 2 passarinhos. Você sabe por que o passarinho? O passarinho era um animal que se vendia tanto para oferendas a Deus, para ofertas, melhor dizendo, a Deus, como também para comer. E passarinho naquela era comida de pessoa pobre, pessoa bem humilde, comia passarinho, porque era bem baratinho. Era bem baratinho. Então, Jesus falou assim: ó, vocês vejam o passarinho. O passarinho, você compra 2 deles por 1 centavo. Trazendo para nós aqui, para você entender bem. Olha só o que ele fala: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Olha só. Olha só. 2 passarinhos por 1 centavo. E Jesus falou assim: e nenhum deles cai por terra sem o consentimento, sem a permissão, sem a vontade de Deus Pai. O passarinho, que não vale quase nada praticamente, comida de pobre, 1 centavinho se fosse para nós hoje aqui, nosso entendimento, para a gente entender a palavra, não vale nada, não cai no chão, morto, nada, sem Deus permitir, consentir a vontade de Deus. Escuta aqui: o passarinho tem a atenção e a misericórdia de Deus Pai. O passarinho, ele está falando, o passarinho tem a atenção e a misericórdia de Deus Pai. Sabe por quê? Porque ele não cai sem o consentimento de Deus. Então, quando você for matar passarinho, se você matar, porque Deus consentiu que você matasse. Porque se você não matar, se ele escapar, é porque Deus não quis. É isso que Deus está falando aqui. Então o passarinho tem a misericórdia e a atenção de Deus Pai. O passarinho. Imagine você. Imagine você. Imagine você. Se o passarinho tem a atenção e a misericórdia de Deus Pai, imagine você. Se o passarinho não cai na terra sem o consentimento de Deus Pai, imagine você. Por isso que eu falo: é cristão? É. Está na pegada? Estou em santidade? Estou. O diabo não pode colocar a mão em você se Deus não consentir. Por isso que eu preciso temer. É isso que Jesus está falando. Não temas. Se eles morreram, os discípulos morreram, os 10 morreram, porque Deus consentiu no momento certo. Se você pegar a história de como eles morreram, quando foram matar Pedro, ele falou assim: me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Teve um lá, que eu não lembro o nome, quando foi matar ele na cruz também, ele foi morto de cruz, e ele foi levando assim para a cruz assim, e falou a seguinte frase: falou assim, eu não via a hora de chegar esse momento, feliz porque ia morrer como Jesus. Olha só. E aí penduraram ele lá, ele ficou lá um par de, acho que ficou
2 dias, parece, diz a palavra, a história. E ele falava assim, até ele morrer, lá na cruz, ele falava assim, o pessoal lá embaixo, você tem que aceitar Jesus, na cruz, sorrindo. Porque ele sabia para onde ele ia. Pode matar o meu corpo, mas a minha alma eu sei para onde eu vou. Pode me tirar a vida, mas você não tira a minha salvação. Eu sei para onde eu vou. Meu irmão, quando a pessoa está na pegada, quando a pessoa está com o Senhor, não tem que temer nada. Pastor, eu tenho medo de morrer. Medo de morrer não tem não. Morrer é um sono. Você fecha o olho aqui, abre o olho e o Senhor na frente com você. Jesus, vem cá, já é base de Jesus. Agora quando não tem Deus é problema. Fecha aqui, olha o que abre o diabo. Tô fora. Então você vale mais que o passarinho. Se o passarinho não pode morrer sem Deus permitir, imagine você, filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Não tem jeito, não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim. O passarinho é indefeso. Passarinho é indefeso. Só marcar um negocinho aqui. Abre parênteses. O passarinho é indefeso, mas a maritaca é terrível. Minha filha, eu vou contar uma história para vocês. Vocês querem ouvir uma história para continuar? Maritaca, ela anda casalzinho. É o macho e a fêmea. Entendeu? Os dois, aquele bicho lá, acho que ele deve ter um problema. Tem que orar para as maritacas, gente. E eu comecei uma luta, não uma luta espiritual, uma luta física entre eu e a maritaca. Ela começou a comer o negócio lá do fundo da minha casa, não onde eu moro, na outra casa que eu morava. Começou a morder, começou a roer para entrar no forro. Se você entrar no forro, ela vai comer todos os fios. A bichinha tem uma fome de filme, fala para você. Aí eu peguei e vou lutando com ela. Aí eu cheguei num momento, foi assim que eu fui, falei, vou ter que apelar. Peguei e comprei um estilingue. Comprei um estilingue. Peguei aquelas bolinhas de mamona. Porque eu mandar nela, se caísse no outro telhado da outra casa, eu ia quebrar. Bolinha de mamona não quebra. Se fosse uma pedra, caía na casa do vizinho, mas quebrava. Não, tem que ser uma bolinha de mamona. Aí beleza. Aí eu estou deitado lá, ela comia bem embaixo da onde eu deitava, assim. Lá de fora ela comia, bem ali perto. Então você escutava ela, estava deitada, roendo. Falei, a bichinha está aí. Eu levantava, catei o estilingue e foi. Aí no corredor eu já mirei ela assim. Porque eu mirei ela assim, para atacar nela assim. Uma faz o serviço, a outra fica de vigia. Analisa para você ver, meu irmão. Não, estou falando para você. Escuta que eu vou falar, você não vai acreditar o que eu vou falar para você. Eu vi. A hora que eu fiz assim, a outra falou, saiu. Deu, o X9 falou, caguetou, a outra saiu junto. Escuta. Aí, elas saíram assim, e eu morava na esquina, então elas saíram assim, ficaram no fio assim, que passava na rua lateral assim, pertinho. Eu peguei, virei assim, ela lá no fio. Falei, agora eu vou mandar fogo nela aqui. Aí eu catei assim, estiquei, para dar uma pegada nela. Você não acredita o que ela fez? Ela estava na posição que tinha a folha da árvore. Então, faltava pouco para esconder. A hora que ela me viu esticando, ela fez assim no fio. Escondeu atrás da folha. Você acredita ou não? Ela deu 2 passinhos no fio do lado. Meu irmão, eu não acreditei aquilo ali. Eu não acreditei. Como é que a bichinha é esperta? Aí, só para finalizar o negócio, não conseguiu liquidar com ela. Vendi a casa. Escuta a história. Vendi a casa. Passou os 2 meses, o dono da casa me ligou. O que você faz com essa maritaca? Assim, o que você fez para ficar livre da maritaca? Assim, eu não consegui. Eu não consegui. Falei, pelo amor de Deus, essas
maritaca está aqui. Eu falei, eu não consegui. Falei para ele. Acho que vendi com 2 casalzinhos para ele. Mas ele acabou com a maritaca. Sabe como é que ele fez? Aí eu fui lá depois, passou mais uns 3 meses, eu fui lá, peguei um negócio lá que tinha ficado para trás, um documento. Aí eu cheguei lá, eu olhei assim, onde a maritaca comia. Olhei, como é que negócio é esse aí? Falei, tá amarrado esse trabalho espiritual pendurado lá no negócio. O que ele fez? Sabe aquele rabo de pipa? Uma linha assim, com um monte de tirinha assim de plástico? Quando você faz uma rabiola, ele colocou fora assim, no beiral, e aqueles negócios lá do plástico, confunde elas. Ela parou. Aquele plastiquinho confunde ela. Agora que ela vai chegar para aterrissar, ela não consegue, ela foi embora. Ele falou, matei o problema aí. E eu fiquei numa guerra lascada. Mas ele sofreu um pouquinho também. Rapaz, como é que você faz para acabar com esse maritaca? Eu falei, não consegui. Desisti. Ela me venceu. Né, amorzinho? Minha esposa está aí tentando dar risada. Voltando aqui para o passarinho. Se Deus dá atenção para o passarinho, se Deus tem misericórdia do passarinho, se Deus não permite que o passarinho caia na terra sem o consentimento dele, imagine você que é filho de Deus. Meu irmão, o diabo não pode pôr a mão em você. Você tem que reivindicar a promessa de Deus. Quando o inimigo começar a te perturbar, você vai falar assim, opa, aqui ó, Deus diz que um passarinho, vai falar para o diabo, um passarinho não cai no chão se Deus não consentir. Então você não pode colocar a mão em mim, porque eu sou mais que o passarinho, eu sou filho de Deus. Então Deus não consente que você toque em mim e nas minhas coisas. Você tem que reivindicar a palavra. Isso é reivindicar a palavra, confessar a palavra para o inimigo. Não pode, não pode. Outra coisa, o cabelo. Eu não posso falar do cabelo que eu lembro. O cabelo, irmão. Cabelo. Oh, meu Deus do céu. Veja só aqui, escuta aqui. Versículo 30. Oh, Jesus. Tem cada uma. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha só. Agora fala do cabelo. Deus sabe tudo que ocorre na nossa vida, sabia? Deus sabe tudo que ocorre na nossa vida. Deus sabe. Vamos para cá. Deus sabe quantos cabelos você tem. Deus sabe. Deus sabe quanto. Marião é fácil, porque o Marião está careca, né? Vamos pegar uma pessoa normal, cabelo normal, que não rapa a cabeça, tá? Porque o Marião dá o trato. Ele passa o negócio, passa o creme rinse, passa o negócio lá para maciar. Falei, Marião, como é que fica brilhando? Você lembra que eu perguntei para você um dia? Como é que fica brilhando? Eu falei, rapaz, para deixar isso aqui, filho, é muito creme. Shampoo especial, né, Marião? É muita coisa, foi muito trabalho. Perguntaram para ele, lá não sei onde ele foi, lá perguntaram, como é que você faz para ficar desse jeito? Ele falou, rapaz, é massageamento, shampoo exportado, aquele negócio todo. Vendeu o peixe dele. Mas, veja só, Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Quem tem, né? Lógico. Deus sabe quantos cabelos você perdeu hoje. Olha só. É o que Deus está falando na palavra. Deus sabe quantos fios de cabelo você perdeu. Deus sabe. Deus sabe. Olha só. Por que isso é importante destacar isso para vocês? Porque Deus sabe. Jesus falou isso, meu irmão. Olha, Jesus falou, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quanto tem, Deus sabe quanto você perdeu até agora, Deus sabe quanto você vai perder daqui até a meia-noite, Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Mas por que isso é importante? Porque veja só, Deus dá atenção e o cuidado na sua vida todos os dias. Olha, se Deus cuida, irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Presta atenção, irmã, do cabelo. Presta atenção. Se Deus sabe todos os teus cabelos, quanto você tem, quanto você perdeu hoje, que é uma coisa
o cabelo é uma coisa na nossa vida que ela não interfere na nossa saúde. Não interfere. O cabelo é estética. O cabelo é estética. Né? Tendo com ele ou sem ele, você vai andar, comer, correr, ter vida do mesmo jeito. O cabelo é estética. As mulheres cuidam mais, são mais vaidosas. Deus fez isso aí, tal, etc, né? Papapá, né? Mas não tem cabelo, tem gente que tem câncer, perde o cabelo, põe uma peruca e vive a vida normal, etc. Mas veja só, o cabelo não influencia muito na nossa questão da nossa saúde, mas Deus cuida detalhadamente dele. Agora, veja só, se Deus cuida do teu cabelo, Flavinha, a japa, se Deus cuida do teu cabelo, será que Deus então, como é que ele, se ele é detalhista no teu cabelo, se ele sabe todos os cabelos e o que você perdeu hoje, como é que então será que ele cuida do seu espírito, da sua alma então? Já pensou nisso? Olha só, Deus é detalhista, no mínimo detalhe. Será que ele não se importa com o teu espírito e a sua alma então? Se Ele sabe quantos cabelos eu tenho, Deus sabe no meu sentimento, na minha alma, o que está de errado, o que está de certo. Ele sabe se precisa ser consertado, Ele sabe cada mudança, cada alteração que você tem dentro de você, cada pensamento que você tem dentro de você, cada alteração de humor, bondade, raiva, ódio, cada coisa que se altera, Deus sabe na hora. Oh meu Deus do céu, olha o poder de Deus, gente. Deus sabe na hora, é instantâneo. Deus sabe, Deus te conhece. Olha só, Deus sabe como está o teu espírito, Deus sabe tudo de você. Se Deus sabe o cabelo, olha, quase arranquei o óculos agora. Que Deus sabe o cabelo, é ao vivo é assim mesmo, irmão. Que Deus sabe o cabelo, imagine se Deus conhece o teu espírito. Foi Ele que fez. Conhece a sua alma, o teu sentimento. Aí, por isso que não pense assim, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está vendo a minha dor? Lógico que está. Lógico, não tenha dúvida disso que está. Se Ele sabe que caiu um cabelo agora, como você achou que Deus vai saber que você mudou o teu humor, que alguém feriu o teu coração, o teu sentimento está assim, está assado? Deus sabe tudo. Olha só como é que Deus trata a gente. Individualmente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Individualmente. A gente estava conversando com a jovem, falando para ela como é que Deus individualiza a gente. Tá palavra difícil, né? Gastei agora. Individualiza a gente. Olha como é que Deus trata você individualmente. Falei para ela. Por que o senhor fala assim? Porque eu provo para você. Falei para ela. Como é que o senhor prova para mim? Falei, mostra o dedão. Ela mostrou o dedão. Falei, a tua digital, não existe outra no mundo igual. Deus fez para você. Deus fez para você, para mim. No mundo inteiro, 7 milhões de pessoas, ninguém tem igual digital igual você. Isso é individualismo de Deus. Não é brincadeira, irmão. E sabe como quando você recebe a digital? Está no ventre. No ventre materno. Você que é paizinho agora, fresco. Está uma frescura lascada. Meu Deus do céu, abana aqui, abana. Está fresco, está um gelo. Traz uma coca para colocar nele que vai gelar na hora. Tanto fresco que é. Lá no ventre materno, lá não sei agora certo, mas eu li sobre esse assunto uma vez. Num determinado mês, a digital já está formada. Não sei certos meses que é, mas em determinado mês a digital já está formada. Antes de vir para o mundo já está formada a digital da criança lá dentro. O negócio é violento, irmão. Individualizado. Deus individualiza você. Deus conhece você. Coisa maravilhosa. Agora veja só. É aí que Jesus fala, terminando. Aqui essa parte maravilhosa que Jesus está falando, animando os discípulos, animando você hoje. Versículo 31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Olha só. Se Deus cuida do pardal, dá atenção para o pardal, tem misericórdia do pardal, ninguém põe a mão no pardal sem Deus consentir. Você vale mais que muitos pardais, diz o Senhor. Você vale mais que muitos pardais. Ou seja, você tem um valor grande na mão do Senhor, na presença dEle.
Deus te ama muito. Você é individualizado por Deus. Deus conhece o cabelo, quanto tem. Deus conhece o sentimento. Deus conhece o teu espírito. Deus sabe como é que você está hoje. A hora que você levanta de manhã, Deus sabe como é que você está. Você toma um café, Deus já sabe que você mudou. O teu marido, a tua esposa demora para perceber a mudança de você. Deus percebe na hora. No trono dele ele está lá assim, opa, já chega a informação. Já mudou. Opa, já está diferente. E Deus vai agindo. E Deus não põe a mão nela não. Não vai colocar a mão nela. Ela não cai sem o meu consentimento. Olha o que o salmista fala sobre isso. Olha o que o salmista fala. Não precisa abrir não. Vou ler aqui para você. Você lê na tua casa. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui onde está. Até perdi aqui, meu Deus. Aqui. Olha o que o salmista fala. Salmo 145, 14. O Senhor sustém a todos os que estão a cair. Olha lá, ó. Deus sustenta a todos que estão a cair. Não caiu ainda. Deus já está aqui, ó, sustentando. Olha só. Deus não deixa cair. Está falando aqui. Por isso que eu falo, ninguém cai sem o consentimento de Deus. Olha só, filho de Deus não cai. Está para cair, Deus te pega. Continua o salmista. Ele levanta a todos os que estão abatidos. Caiu, Deus levanta. Caiu, Deus levanta. Caiu, Deus levanta. Nosso Deus é maravilhoso. Oh, que Deus de amor, gente. Eu sou apaixonado por Deus. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora que eu encontro com Ele. Não vejo ele ver a glória dele. A hora que eu entrar no céu, depois que eu passei da porta, filho, ninguém me segura não. É igual show que você vê na rua, nos estádios. A hora que abre a porta, sai correndo. Vou sair desse jeito assim. Vou para cima do Senhor. Vou grudar nele. Vou grudar nele. Vê a hora. Vê a hora. Já pode ir lá junto comigo também, que é doidão igual eu. Já dei ideia para lá agora. Vou fazer igual o pastor também. Vou sair correndo. Meu Deus do céu. Mano, estou de olho em você. Agora veja só. O meu valor é muito mais que pardais. Você é filho. O pardal, para quem não sabe, o pardal é diferente da gente. Para quem não sabe. De repente você está achando aí que eu sou um pardalzinho, pastor. Não, você é diferente do pardal. Você sabia? Por quê? Porque nós somos um Deus, um ser humano, 3 partes. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos no corpo. Quando morre o corpo. A alma, as informações e o espírito que somos nós, o ser espiritual que carrega informações que nós fizemos aqui, esse permanece eterno. É onde Deus vai julgar você. Você lembra aquele dia que você fez assim, assim? Não lembro de nada. Se você não tiver a alma. Agora, não, você lembra aquele dia? Não, lembro, Senhor. Por isso que você é o ser espiritual que carrega informação. Quando Jesus falou assim, ele falou que pegou 2, né? Falou corpo e alma. Porque a alma, Jesus incluiu o espírito aqui. Você está entendendo? Ele não separou 3. Falou corpo e alma. Morte física e espiritual. A alma já juntou com o espírito, que é o ser espiritual. Então, nós temos mais valor que o pardal, porque o pardal não tem o espírito. O animal não tem espírito. O animal é corpo e alma, intelecto, limitado ainda. Limitado, ou seja, ele guarda algumas informações, mas não faz cálculo igual ao homem. Por isso que o homem colocou o nome em todos os animais quando Deus criou. Intelecto superior. Os animais guardam algumas informações, são inteligentes, igual a da maritaca, 2 passinhos para trás. São espertos, mas não raciocinam igual o homem. Não tem a inteligência do homem. E também não tem o espírito. Por isso que o animal morre, acabou. Para ele morreu, acabou. Não vai animal para o céu. Não vai animal para o céu. Acabou. Por isso que você mata
o animal que Deus permitiu, e você pode comer ele, porque ele não é espírito. Por isso você não pode matar o homem, porque ele é espírito. São por essas diferenças. E nós somos de maior valor, porque nós somos um ser espiritual que Deus criou, segundo a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança de Deus no espírito, no ser espiritual que você é, porque você foi feito para viver eternamente. Está me entendendo, irmão? O valor que você tem. Eu vou encerrar agora. Vou encerrar. A última coisa aqui que eu quero falar para vocês está no versículo seguinte aí. Diz assim, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, de meu Pai que está nos céus. O que eu quero falar a última coisa aqui? Confesse para ser confessado. É outra coisa que eu estou falando para você, para te animar. Se você confessar, diz você, eu confesso você diante do meu Pai. Se você não me confessar, eu também não te confesso. Agora, opa, vem cá, presta atenção. Presta atenção. Esse confessar aí, não está falando de você confessar a palavra, não. Não é isso. Esse confessar aí não está falando de você vir aqui na frente e aceitar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Não é esse confessar, não. Pastor, confessar isso aí. Esse confessar é você confessar todo dia. Todo dia da sua vida. Que Jesus Cristo é o Senhor através da sua vida, do seu comportamento, do seu andar, do seu caminhar. Se você não confessar Jesus todo dia na sua vida, Jesus não vai confessar você diante do Pai. Então não adianta eu vir aqui aceitar Jesus, aceito Jesus, choro, grito, e não vivo depois Jesus todo dia, confessando Ele com a minha vida. Não adianta, não adianta. Exemplo, Flex Power Plus, exemplo, Judas. Andou com Jesus, confessou Jesus, caminhou com Jesus, fez a obra com Jesus. E o que ele fez? Continuou confessando? Será que Jesus vai confessar ele lá nos céus? Diante do Pai? Vai confessar? Você está entendendo? Judas confessou Jesus numa época, mas parou, dançou. Eu tenho que confessar todo dia. Então não é só eu aceitar Jesus, aceitei, estou salvo, vou para o céu. Não, se você não confessar todo dia com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua atitude cristã, Jesus não confessa você lá não. Então confesse para ser confessado. Amém? Amém. Então eu vou ficar de pé. Vamos encerrar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloca diante de Deus. Feche seus olhos. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Nunca se cale diante dos inimigos. Nunca pare de falar de Deus para as pessoas, aquilo que Deus colocou no teu coração. Testemunhe o Senhor por onde você for. Seja testemunha de Deus viva do Senhor. Faça isso. Lembre-se que você, querido, minha querida, tem um valor maior de qualquer pardal. Lembre-se que Deus conhece você nos detalhes, no mínimo detalhes. Ele conhece os cabelos da sua cabeça. Sabe quantos tem, sabe quantos você perdeu hoje, sabe quanto vai nascer amanhã. Deus sabe tudo, todas as coisas. Todas as coisas. Mas se Deus sabe esses detalhes pequenos, insignificantes na nossa vida humana, que não tem quase valor algum, ainda mais o espírito. Deus sabe como é que está o teu espírito, Deus sabe como é que está a tua alma, o teu sentimento. Deus sabe, Deus cuida de você. Você tem um valor maior de qualquer animal terrestre, porque você é espírito, segundo Deus. Como Deus é, você é um ser espiritual. Você tem um valor, você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então não deixe o inimigo te calar, não deixe o inimigo pressionar você. Se anime, tenha coragem, seja determinado, meu irmão, tenha vontade de vencer, tenha intenção na vida, tenha intenção na fé. Não se entregue no meio das tribulações, das aflições da vida. Não se entregue porque a pessoa te julgou, te condenou. Não se entregue nas tristezas, não se entregue nos problemas. Não se entregue, tenha vontade de vencer.
Tenha intenção para isso, tenha coragem para isso, que você vai vencer, porque Deus te ama. Deus te ama, Ele já provou que te ama, Ele já deu o único filho dele por você. Deus te ama, você é maior, você é valoroso diante dele, você é maior de qualquer pardal. Ele conhece você na sua intimidade, do jeito que você é, na sua pessoa física, no seu espírito, na sua alma. Deus conhece você. E se você confessar o Senhor e continuar confessando Ele todo dia na sua vida, Jesus vai falar que vai confessar você diante do Deus Pai, lá nos céus. Lá nos céus, lá nos céus, é promessa de salvação, é o maior presente de Deus para nós, é a salvação. E Jesus falou, então é ânimo na sua vida, continua firme, continua na pegada, continua com Jesus, continua decretando as maravilhas de Deus, continue confessando a palavra, continue anunciando aquilo que Deus tem colocado no teu coração, continue falando de Deus, continue proclamando o Senhor, porque Deus é contigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, abençoe cada vida aqui nessa noite. Abençoe cada vida aqui nessa noite, Pai. Cada vida nessa noite abençoa agora, no nome de Jesus. Os problemas, as lutas, as tribulações, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Caiam por terra agora em nome de Jesus. As aflições, os problemas, problema conjugal, problema com o filho, problema no emprego, problema de saúde, problema espiritual, caia tudo por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira toda a dor, toda a aflição, todo o desespero, toda a insônia, todo o pesadelo, caia por terra em nome de Jesus. Todo o sentimento de tristeza, de derrota, caia por terra agora, em nome de Jesus, e dá vitória, e dá o ânimo, e dá coragem, e dá, Senhor, coloca no coração, Senhor, a coragem, a vitória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.